De volta com o nosso programa nesta terça-feira, que teve muita movimentação em Mossoró, viu, gente? Teve greve. Olha, agora a gente vai já falar da greve dos garis, mas só lembrando, foi nosso assunto de ontem aqui. Hoje teve início a greve da saúde estadual. A rede estadual de saúde está em greve. O movimento começou pela capital. Lá em Natal teve movimentação em frente ao Hospital Valfredo Gurgel. Na próxima segunda-feira vai começar a regionalizar esse movimento grevista da saúde. Então, na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, em frente ao Hospital Regional Tarcísio Maia, vai ter a primeira mobilização da greve estadual da saúde aqui em Mossoró. E é isto. A gente fala agora de uma outra greve, né, Vonulfo, que teve início hoje aqui em Mossoró. É, a greve dos garis aqui de Mossoró. Eles estão aí neste movimento paredista. Os funcionários da empresa Vale Norte, que realiza serviço de limpeza pública terceirizada para a Prefeitura de Mossoró, eles resolveram parar as atividades a partir desta terça. Os trabalhadores querem o cumprimento de acordo de reajuste fechado em convenção coletiva em dezembro do ano passado, mas que ainda não foi cumprido. Segundo o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Asseio, Conservação e Limpeza Urbana do RN, Sindilimp, o Ivanilson Araújo, há 4 meses a diferença do reajuste acordado, incluindo vale alimentação e café da manhã, não é pago. A convenção coletiva atualizou os salários de R$ 1.311 para R$ 1.416. É a diferença de R$ 105 que não está sendo cumprida. A empresa alega ao sindicato que a prefeitura não vem cumprindo a repactuação do valor repassado. A greve afeta a coleta de lixo e a varrição de rua. Os coveiros não pararam as atividades. Tem uma nota da Prefeitura, né, Carol? Pois é, em nota, a Prefeitura de Mossoró informou que iria notificar ainda hoje a empresa de limpeza urbana contratada pelo município, que é a responsável pela contratação dos garis, para o devido cumprimento das obrigações trabalhistas junto aos funcionários. Amanhã nós traremos mais informações se essa notificação da Prefeitura de Mossoró foi realizada e se foi cumprida e qual o retorno dos funcionários em relação ao assunto, viu, Vonulfo? Então fica aí este movimento. O Sindilimp garante que mais de 30%, mais do que os 30% exigidos como efetivo mínimo, estão fazendo a limpeza urbana. Algumas manutenções em praças e cobrindo algumas ruas da cidade. Mas a gente vai começar a ver o acúmulo de lixo aí pela cidade enquanto este assunto não é resolvido. Os funcionários disseram que se o retroativo dos 3 últimos meses for pago, eles já voltam ao trabalho. Vamos ver então se essa situação vai ser resolvida o quanto antes pela Prefeitura e pela empresa Vale Norte. Vereador Tony Fernandes estava aqui no bloco anterior falando sobre uma conversa, um requerimento que fez oral ali para os vereadores, inclusive da bancada governista, para se mobilizarem e conversarem, se reunirem com a Prefeitura de Mossoró para falar sobre a greve dos professores. Qual foi o retorno? Isso, infelizmente, a gente não teve retorno pelos discursos apresentados pela bancada do prefeito. A gente fica triste com isso, porque a Câmara Municipal não pode ser um puxadinho da Prefeitura. A Câmara Municipal ela tem que ser independente, foi o que eu sempre falei e sempre defendi, mesmo quando eu estava na base, né, do prefeito no passado. Então, eu acredito que a Câmara dá mais um retrocesso em não querer fazer essa discussão com o Executivo. A gente poderia ter saído de lá com a comissão, assinando o manifesto, procurado a Prefeitura para que a gente buscasse uma alternativa para o fim da greve, né? Pelo contrário, o que a gente observa é a Prefeitura fazendo um gasto enorme em publicidade com dinheiro público para jogar a população contra os professores, né? A gente está assistindo a TV, em horário nobre, aparece sempre uma imagem da Prefeitura de Mossoró dizendo que a educação é perfeita, dizendo que está fazendo uma revolução histórica na cidade, mas a verdade é que os professores não estão conseguindo um direito mínimo, que é o piso. E isso tem jogado a sociedade contra esses professores, e é muito grave isso, com dinheiro público, porque o município, no ano passado, chegou a gastar R$ 6 milhões com publicidade, comunicação, e agora uma previsão de R$ 12 milhões para esse ano. É muito dinheiro
que se gasta nesse município para fazer mídia. Então, Mossoró na mídia, Mossoró nas redes sociais é Mossoró de primeiro mundo, do futuro. Mas, na realidade, é bem diferente. Tá aí, a gente está com a greve dos professores, a gente tem agora uma greve dos garis, que a empresa reclama que precisa de um reajuste, né, em relação ao contrato, um aditivo em relação ao contrato com a Vale Norte. Temos também o sucateamento da saúde pública aqui no município. Se você for em qualquer UBS, UPA, você vê as dificuldades que as pessoas enfrentam, né? As pessoas com deficiência têm enfrentado no SER também. A gente tem dificuldade com o serviço público, que há anos e anos e anos não tem um único reajuste, e agora está todos na iminência de também começarem os movimentos reivindicatórios por reajuste. Então, não é a cidade que é vendida nas redes sociais e nos meios de comunicação, não é a realidade que a gente vê no dia a dia, quando a população nos procura diariamente. Ontem mesmo eu estava olhando uma imagem que mandaram para mim, uma pessoa me marcou, na Nova Mossoró. Está intransitável completamente todas as ruas e não tem um único reparo do poder público. Não tem nenhuma previsão de consertar alguns bairros aqui da cidade. E não nos dão nenhuma resposta. Já fizemos vários requerimentos na Câmara Municipal pedindo explicações, buscando, em outros momentos, mudar o orçamento, tirar de um canto, colocar para outro, tirar do gabinete do prefeito, tirar de mídia e marketing para jogar justamente nos serviços públicos de infraestrutura, de saúde, de segurança pública e educação. Qual a avaliação do senhor sobre o que está acontecendo, né? O senhor cita várias situações aí. O que é que o senhor acha que está realmente prejudicando a sequência desses serviços, a atenção a estes serviços públicos aqui em Mossoró? Prioridade, Vanúvio. A gente precisa tratar a máquina pública com prioridade. Como eu disse, não é admissível Mossoró, com a quantidade de problemas que existe hoje, como eu falei, de infraestrutura, como eu falei na educação, né, que está dizendo que não tem dinheiro para pagar o piso, também na saúde pública, que é um caos, né, como também com a Guarda Municipal, com a segurança pública. Não é admissível a prefeitura aprovar um orçamento de 12 milhões para a comunicação. É muito dinheiro para apenas uma pasta que poderia ser colocada para outros recursos. Então, essa crítica a gente já faz na Câmara Municipal, a gente faz nos meios de comunicação, a gente faz na mídia, a gente faz nas nossas redes sociais, porque as pessoas precisam entender que a administração pública, que os bens públicos não é uma brincadeira. Não é um mundo de bob. A gente não pode pegar dinheiro público e sair investindo em comunicação, em marketing a todo tempo e esquecer os principais problemas que a cidade enfrenta, né? Eu vou dizer um problema aqui que é recorrente, que aqui na nossa cidade a gente tem frequentemente nas UBS, nas UPAs, falta lençol, falta medicamentos e a população tem sofrido. Porque eles têm entrado em contato com os vereadores, eles têm exposto nas redes sociais o que vem acontecendo e parece até que a prefeitura só apresenta vacina na área da saúde. A única coisa que a gente vê é vacina. A única coisa que a gente vê na área da saúde de Mossoró é vacina. Em compensação, a gente tem um marketing muito forte, muito grande para encobrir esses problemas. Então, o que a gente pede ao município é que a gente precisa ver a população que mais precisa. As pessoas que realmente precisam desse serviço público, dessa UBS, dessa UPA, das pessoas que precisam de segurança, as pessoas que precisam principalmente também de infraestrutura, como eu falei, com essas chuvas agora a gente está tendo um caos em vários bairros e é preciso que a gente busque alternativas para isso. E essas alternativas, como eu falei, precisa remanejar orçamento, precisa tirar de pontos que não são tão importantes e destinar para essas áreas que são muito importantes, que é justamente a saúde pública, a infraestrutura, a segurança pública. Vereador, em relação à questão da ação social, pessoas com inclusão, a prefeitura fez, inclusive, a nomeação de Petras Vinícius ali na assessoria, numa assessoria especial da ação social. Teve também uma nova inclusão da Camila Moraes ali em relação a uma coordenadoria de pessoas com deficiência, pessoas deficientes,
uma questão de inclusão. Como é que o senhor tem visto essas nomeações em relação ao desenvolvimento de políticas públicas para estas pessoas no Executivo Municipal? Fiquei muito feliz com a nomeação de Camila Moraes. Ela entende muito de inclusão, é uma lutadora, já conheço ela de muito tempo, foi até minha eleitora, inclusive. É uma pessoa magnífica, muito inteligente, é capaz de fazer e a gente espera muito que tenha os meios necessários para que ela possa fazer uma política de inclusão na cidade de Mossoró que não existe. O que está sendo anunciado até agora não tem nenhum planejamento e projeto para as pessoas com deficiência na cidade de Mossoró. O SER já perdeu milhões de reais em 2 anos, porque não se adequou aos requisitos legais da lei federal, do governo federal, que justamente coloca o SER de 3 para 4, e a gente já tem perdido esses recursos e os atendimentos. Muitas pessoas procuram o SER hoje em Mossoró, que para quem não sabe o que é o SER, é o Centro Especializado para as Pessoas com Deficiência em Reabilitação. Então, quem procura o SER hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir uma consulta para um neuro, a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir qualquer tipo de tratamento. E o tratamento da pessoa com deficiência, ele é urgente. Não tem condições de você esperar 1 ano, 5 meses, 6 meses. Uma criança autista não tem condições de esperar 1 ano um tratamento. Ela precisa ser tratada imediatamente. E isso a gente não tem no município de Mossoró. Eu recebo todos os dias pela comissão das pessoas com deficiência da Câmara, que eu sou o presidente, todos os dias eu recebo as denúncias de falta de atendimento, de falta de prioridade na saúde pública para as pessoas com deficiência. Além disso, a gente tem outro agravante. Falaram muito em avanços, né? Inclusive, o prefeito fez uma visita à PAI, mas ao mesmo tempo tinha um projeto da Câmara Municipal, de vereadores da base, que retirava as emendas impositivas das entidades de pessoas com deficiência e destinava tudo para outra área da segurança pública. Então, como se tem prioridade em pessoas com deficiência, em inclusão, quando você não paga as emendas impositivas do ano passado e ainda quer remanejar, está sem pagar as emendas impositivas do ano passado e ainda está querendo a todo tempo, a gestão municipal atual tem lutado para tirar o direito dos vereadores encaminharem essas emendas impositivas e quem perde não são os vereadores, quem perde é o povo. Quem perde são as entidades que chegam a defender as pessoas com deficiência, precisam dos recursos e esse recurso não chega porque a prefeitura não encaminha esse dinheiro, que é um direito que elas têm para receber e algumas delas, inclusive, entrando com ações judiciais para ver se consegue essas emendas. Temos, inclusive, associações que defendem os animais, a causa animal aqui em Mossoró, que está prestes a fechar as portas porque não recebe essas emendas. E é importante que se diga, essas entidades como a PAI, como associações Amor, como associações da causa animal, entre outras entidades, como a Liga do Câncer, que tem cerca de 350 mil reais para receber emenda e a prefeitura não paga, essas entidades fazem o papel que deveria ser feito pelos entes públicos. E na omissão do poder público, essas entidades fazem um trabalho brilhante para ajudar os segmentos, como pessoas com deficiência, como a causa animal. Muitas vezes, tirando do próprio bolso, as pessoas ajudam essas entidades filantrópicas aqui na cidade, dessas ONGs. Então, a gente pede, mais uma vez, né, encarecidamente, por vários e vários momentos, faz já 2 anos que a gente pede o respeito a essas entidades, a gente pede que a prefeitura pague essas emendas impositivas, porque, como eu costumo dizer, não adianta falar em inclusão, né, em políticas para ajudar as pessoas com deficiência, quando a gente tem um mínimo, que são essas emendas impositivas, para essas entidades que ajudam as pessoas com deficiência e a prefeitura não paga e não fala. O mais grave é que não se fala em relação às emendas impositivas. Fala em fomento, fala em outra coisa, mas não fala em emenda impositiva. Próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre este assunto, porque existe uma lei tramitando, inclusive, para pegar o dinheiro das emendas impositivas e colocar para a diária de guardas municipais. A gente volta daqui a pouquinho.